do Campeonato Brasileiro, mas um atleta foi infectado com a Covid-19 e o sinal de alerta está ligado na cidade do Galo, contando tudo para a massa atleticana nesta terça-feira. Informações do Galão da Massa com o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Alô, Thiago Reis. Alô, Fabrício Calazans, um abraço, meu amigo, um abraço para quem se liga na Itatiaia, ouvindo o apito final. Estamos chegando nesta terça-feira para falar do Galão da Massa. Torcedor do Atlético, depois dessa vitória contra o Flamengo, é só alegria, feliz da vida e já de olho no Corinthians, hein? É o Coringão no caminho do Atlético. Mas, Fabrício, ouvintes da Itatiaia, uma informação hoje deixou dirigentes, comissão técnica de cabelos em pé, menos o Sampaoli, né, com o perdão do trocadilho, porque o Rubens, jogador do time de transição do Atlético, confirmou nas suas redes sociais que testou positivo para Covid-19. Aí você me pergunta, quem é o Rubens? Que time de transição? Ele faz parte daquele time que o Sampaoli usa meio que como sparring nos treinamentos do Atlético. E ontem foi justamente isso. Ele estava marcando o Eduardo Vargas, que acabou de chegar ao time do Atlético. Pelo que a gente tá vendo aí, né, não tem ainda muita teoria confirmada da contaminação, de como que é, como que não é, mas de toda forma o Atlético já trabalha com precaução. E aliás vem fazendo isso de forma muito bem feita desde o início da pandemia. O Atlético com muito cuidado, só teve um caso, que foi do Casares, né? Aí também convenhamos, não tava nem aí pra quarentena, mas os demais têm se cuidado muito. O Rubens agora é um caso fortuito, ele participou do treinamento ontem, mas como não tem sintomas, né? Tá totalmente assintomático, ele talvez, é o que se espera, não tenha transmitido para ninguém no CT. De toda forma, os jogadores passarão por exames nesta quinta-feira para saber do aproveitamento dos atletas para o jogo de sábado. É o próximo compromisso no Brasileiro diante do Corinthians. Conosco aqui no apito final, Eduardo Sacha, atacante que agora tem essa concorrência do outro Eduardo, o Vargas, o chileno, que já está regularizado, vai brigar por uma vaga no ataque. Mas a primeira pergunta para você, antes de você falar da concorrência, é sobre ainda o jogo do Atlético contra o Flamengo, aquela intensidade, você marcando um gol, quase marcou outro, né? Foi dando contra pro zagueiro do Flamengo, mas por que não é sempre assim? O Galo poderia jogar dessa maneira, com aquela pegada, com aquela intensidade o campeonato inteiro, que certamente não teria deixado pontos bobos pelo caminho, como foi no primeiro turno. Fala aí, meu caro Eduardo Sacha, como diz o Caixa, é Sacha, é Caixa, é Caixa, é Sacha. Fala aí, garoto. Concordo contigo, assim como nós jogadores, a gente sabe que quando a gente entra para competir é difícil segurar a gente, ainda mais no início, assim, pressionando em cima, buscando o ataque, os gols, e quando as oportunidades são marcadas, quando se cria e se faz o gol, acaba facilitando bastante. Eu acho que também às vezes é difícil manter a concentração, ainda mais com um time jovem, a oscilação vai acontecer, a gente conversa entre a gente bastante sobre isso e também conversamos que nesse segundo turno a gente vai fazer de tudo para que, vamos dizer assim, esses pequenos vacilos que a gente teve no primeiro turno não venha acontecer novamente, para que a gente possa sim ter um segundo turno mais tranquilo e sem essa oscilação que a gente teve. Agora sim, para falar então da concorrência, Sacha, o Eduardo Vargas chegou e vai brigar com você ali por uma vaga no ataque. Então, a concorrência, fico feliz de um jogador do nível que é o Vargas chegar no Atlético. Acho que quem ganha isso é o grupo, é um jogador de extrema qualidade, vai vir para somar, assim como os que estão aqui, tem bastante qualidade, a luta sadia entre a gente sempre ocorre e a gente vai estar nessa disputa dia a dia para saber quem vai estar melhor. E com certeza, dependente de quem estiver jogando, quem estiver de fora vai estar apoiando, aplaudindo, e se precisar vai entrar, dar o seu melhor. Então acho que essa concorrência aí entre a gente é fundamental, não é a gente que ganha ou perde, sim o Atlético que se fortalece cada vez mais. Então a gente está muito feliz com mais um reforço, ainda mais do nível que é, e todos nós temos a ganhar. Legal, Eduardo Sacha falando dessa competição saudável na briga por uma vaga no ataque do Atlético. Fabrício, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto, hein? Tem muito mais do Galão da Massa aqui no apito final. Combinado, amigo? Combinado, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, Thiago Reis, 11h20, hora de opinião, hora de Alexandre Simões. Alexandre, o Thiago Reis informou deste atleta
infectado com a Covid-19 na cidade do Galo. Isso preocupa, acredito que preocupa e preocupa muito. Fala comigo, um abraço, Alexandre Simões. Olha, Fabrício, assim, com certeza, e são dois motivos realmente. Um abraço a você, aos ouvintes do Apito Final. O alerta foi ligado na cidade do Galo, porque um garoto, um jogador da equipe de transição do Atlético, do Sub-23, o volante Rubens, foi diagnosticado com a Covid-19 e tinha participado ontem de um treinamento de alguns jogadores do time principal do Atlético. O que acontece? O Galo já terá muitos desfalques contra o Corinthians por causa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Alan Franco, Júnior Alonso, Savarino, todos eles jogadores importantes do time do técnico Sampaoli. Correr o risco de mais desfalques seria muito ruim numa partida que é decisiva. É uma briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e o Atlético tem chances reais de reconquistá-la se vencer o Corinthians lá em São Paulo, e perder atletas neste cenário seria muito ruim. O Atlético vem tratando muito bem a questão da pandemia. Tinha apenas o caso do Casares, como o Cláudio Rezende trouxe, e agora o garoto do time Sub-23. Então, quer dizer, a tendência é que tudo dê certo, que os exames da quinta-feira mostrem que era um caso isolado, mas a preocupação é justa sim por todos os desfalques que o Sampaoli terá na importante partida contra o Corinthians no próximo sábado em São Paulo. Um abraço, Fabrício, daqui a pouco a gente volta falando do Cruzeiro aqui no Apito Final. Tá combinado, Alexandre Simões, destacando que a semana é de Copa do Brasil, sem jogos no Brasileirão, mas amanhã tem uma partida atrasada da 18ª rodada, 6h45 da noite, na Arena Fonte Nova tem Bahia e Fortaleza. Será o único jogo da Série A no meio desta semana, duelo atrasado da 18ª rodada, Bahia e Fortaleza. O Thiago Reis falou da Covid, o Alexandre Simões também, e olha só, o Santos informou agora à noite que após a realização de novos exames de Covid-19, mais 7 jogadores foram diagnosticados com coronavírus nessa terça-feira. São eles: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alisson e o Sandri, além de 6 membros da comissão técnica. Entre eles, já estava com a Covid o técnico Cuca. Ao todo, 10 jogadores testaram positivo para a Covid no Santos. Todos estão isolados e sob os cuidados do departamento médico do clube. O elenco vai passar por nova testagem na próxima quinta-feira. E outro detalhe, o time feminino do Santos tem 17 pessoas com o coronavírus, 14 atletas e 3 membros da comissão técnica. É o surto da Covid-19 pegando o Santos Futebol Clube. 11h23, apito final pela Rádio de Minas. Na sequência, informações do Cruzeiro.